Uma boa noite. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso Templo Unificado Irmão Radamés, do IR, né? Templo Unificado porque aqui nós aceitamos todas as crenças, todas as ideias, aceitamos tudo que vem do bem, que vem da luz, nós aqui acolhemos, né? Então vocês podem ver que nós trabalhamos aqui com os nossos irmãos kardecistas, com os nossos irmãos da Umbanda, com os nossos irmãos evangélicos, né? Assim como a minha avó, que se manifesta. Então não tem problema. Querendo ser feliz, querendo seguir Jesus, querendo chegar ao Criador, pode estar aqui com a gente. E hoje a gente leu Lucas 11, versículo 37, onde Jesus censura os fariseus. Os fariseus convidaram Jesus para o jantar e repararam que ele não havia se lavado antes de ir à mesa, né? Não se lavar antes de comer. E aí ele disse: vós, fariseus, que limpai o seu exterior, enquanto que o seu interior está cheio de rapina e perversidade. Essa era a palavra, rapina e perversidade. Quer dizer, limpar o exterior, né? É fácil, a gente vai ali, toma um banhinho, arruma o cabelo, né? Bota uma roupinha maneira e tá bonitinho. Parece que tá tudo maravilhoso. E por dentro, quanto rancor, quanto ódio, quanta mágoa, quanta perversidade não carregamos dentro de nós. Por dentro, como que a gente vai fazer essa faxina, né? Então Jesus aconselhou os fariseus que eles dessem esmolas àqueles que precisavam, né? Que eles fizessem as suas doações com amor, que ajudassem os necessitados com amor. Que aí já poderia começar a limpar o seu interior, né? E a gente sabe ainda mais do que isso, né? Mais do que doar bens materiais, a gente precisa se doar, né? A gente precisa doar o amor, doar o carinho, a compreensão. A gente precisa entender a dor do outro, nos colocar no lugar do outro, para que a gente possa, aos poucos, ir limpando o nosso interior. Porque se a gente bem perceber aquelas pessoas, né, que têm o seu interior limpo, em paz, refletem a sua luz, automaticamente elas são belas por fora, né? Então não adianta ser, como a minha avó dizia, né, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Era uma expressão que a avó usava. Era exatamente isso, né? Não adianta ser uma bela viola por fora e por dentro a tua alma está impregnada de mofo, né? De maldade, às vezes nem só maldade, né? Angústia, depressão, tristeza, pessimismo, vitimismo, todos esses sentimentos que têm uma vibração muito baixa, elas te deixam embolorada por dentro, né? Mofada. Não consegue refletir na tua aparência externa a beleza que poderia estar vindo da tua alma. Então, quando Jesus falou para eles, né, que o que importa é o interior, não o exterior. Então, os fariseus, eles gostavam muito de
sentar nas primeiras cadeiras da sinagoga, né, para se mostrar importante, ou quando passava nas praças, que as pessoas saudassem eles, né, reconhecidos, né, por todos, enquanto que por dentro não condizia com tudo isso, né? E a gente vê tanto isso ainda nos dias de hoje, né? Pessoas que dão muita importância para o poder, para a aparência física, para possuir coisas, né? Que te deixam bem. Nós vemos atualmente, inclusive, hoje, nos dias de hoje, pessoas que acabam se transfigurando por fora a um ponto de ficarem irreconhecíveis, buscando uma beleza exterior, sem compreender que se limpar a sua alma, usar a sua beleza interior, aquilo vai resplandecer para fora e a beleza vai ser natural, né? Então não adianta a gente ficar tentando se modificar externamente se a gente não se modificar por dentro, né? Isso são todas as questões, né? Não é só a beleza do que tu olha, né? É aquilo que tu procura, é aquilo que tu busca. Ih, já vai... Não apagou os vídeos, já? Vai encerrar ali. Ah, não, não, correio de voz. Vamos ver. Então, a mudança tem que vir de dentro para fora. E era isso que Jesus já estava ensinando aqui, ó, para os fariseus lá 2000 anos atrás. Coisas que a gente ouve falar muito nos dias de hoje. A mudança tem que vir de dentro para fora. Toda mudança ela tem que vir de dentro para fora. Ninguém consegue se modificar transformando por fora ou querendo colocar coisas, né? Impondo pensamentos, impondo ensinamentos. A gente pode até explicar para as pessoas como que elas podem fazer para que essa mudança ocorra, mas transformar uma pessoa de fora para dentro não tem como. Tem que ser sempre de dentro para fora. Então, a parte mais importante nossa é o nosso interior, é a nossa alma, é a nossa evolução espiritual. E é isso que Jesus estava ensinando aqui. Não adianta nada lavar as mãos, tá com uma aparência bem bonitinha, enquanto da tua boca só sai maldade, né? Só sai palavras de baixo calão, coisas que mostram que a tua alma não tá muito legal. Tão doce, né? São as palavras de amor e de afeto que transformam a pessoa num espírito de luz. Pensem nisso. Quanto mais coisas boas a gente conseguir tirar de dentro de nós para o mundo, para outras pessoas, mais a gente está indo em busca da nossa evolução espiritual. Que é isso que a gente vem buscar aqui, né? É só para isso que a gente está nesse planeta, em busca da nossa evolução espiritual. De alguma forma, né? De algum jeito a gente pode estar auxiliando no progresso do planeta, buscando a luz, indo em busca do nosso progresso e do progresso do nosso planeta. Então hoje o seu 7, né, o João Antônio, 7 estradas, 7 encruzilhadas, vai falar um pouquinho com a gente, vai trazer a sua opinião sobre isso. Um irmão tão querido que passou por todas as fases, né? Assim como todos nós passamos, mas ele
chega e nos conta das suas fases sombrias, dos momentos que ele padeceu por conta das suas atitudes. E hoje, graças a Deus, está aqui para nos trazer maravilhosos ensinamentos. O Johnny tá batendo. Não, Quer trazer? não, tá muito difícil. Vou voltar pra dentro e fechar a porta daqui. Vai me bater aqui. É o vácuo. É o vácuo quântico. O vácuo quântico. O vácuozinho. Um salve assim a todos. Amém. Força, luz, misericórdia sempre a todos, filhos na face da terra. Trazendo aqui, mais uma vez, os ensinamentos do nosso mestre. Né? Que por mais que se repita, que se fale muitas vezes sobre o mesmo ensinamento, cada vez vai se tirar uma lição diferente. E nós, os humanos terráqueos, né, temos uma dificuldade de aprendizado que é preciso repetir mesmo. Repetir, para ver se as pessoas conseguem compreender. Para ver se de alguma forma ocorre a mudança. Então, nosso Senhor Jesus disse: de que importa limpar o exterior? O que você ganha com a limpeza do seu exterior? Com a formosura do seu exterior? Se por dentro, maus pensamentos, baixas vibrações te acompanham. De que adianta você falar palavras bonitas da boca para fora sem sentir? Tentar ensinar os outros algo que nem você mesmo faz. De que adianta? Só aqui. Assim. Esse é o problema, assim. Então, não importa. Tá te gravando. Tá te gravando. Não, eu não tirei. Aqui não. Assim. Aqui agora. Vê? Acho que eu falo com ele. Eu saí. Buscamos aqui
a limpeza interior, para que cada um possa ir de encontro da luz. Porque nosso Senhor Jesus nos trouxe da sua misericórdia e do seu amparo. Quero saber se está tudo bem. Então, continuamos aqui, aonde nosso Senhor Jesus disse: quem vai fazer uma transformação externa, achando que a sua misericórdia depende disso, precisa ter o cuidado para, antes disso, buscar um interior mais perfeito. Modificar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas vibrações. Modificar a sua qualidade de vida. Trazer para todos bons exemplos, boas palavras, encontrar o melhor caminho para seguir. Porque quando passamos pelo desencarne, tudo aquilo que era externo não existirá mais. Tudo aquilo que era físico, que aparecia, não existirá mais. O que restará é aquilo que estava dentro, que fez a iluminação do seu espírito. Olhem que coisa interessante, meus irmãos. Quando você desencarna, tudo o que você fez por fora perece. Mas os seus bons sentimentos, as suas boas lições, a sua alegria, a sua felicidade, o seu comportamento com as pessoas, isso vai ficar para sempre. As pessoas irão lembrar muito mais de quem você foi como ser humano, como pessoa, do que da sua aparência física. Porque em uma outra passagem da Bíblia, Jesus já disse que os olhos é a iluminação da alma, é a porta da alma. E quando você tem bons olhos, bom olhar para o mundo, as pessoas não se importam se a sua aparência é distorcida, defeituosa, não é bela para os padrões, né? Tchau. Deus acompanhe.
E você também. E Deus te abençoe. Que assim seja. Então, um exemplo de beleza da alma, um ser iluminado, com palavras simples, abençoa os seus irmãos. E é isso que o nosso Criador quer de nós. Que nós tenhamos o nosso interior perfeito. Que nós possamos amar, que nós possamos ser felizes, que nós possamos sorrir, porque a alegria transforma a beleza. A alegria é um sentimento com uma vibração tão incrível que ela traz qualquer bênção para as pessoas. Então, se você trabalhar com alegria, se você viver com alegria, se você conseguir tirar a alegria de momentos difíceis, você consegue toda a mudança do seu exterior. Quantas vezes os irmãos já olharam para alguém assim e pensaram, porque é comum enquanto estamos encarnados, né? Que estranho essa pessoa. Ela não tem um padrão de beleza, mas ela parece tão bonita. Isso é comum de pensar, observar assim, mas por que essa pessoa é tão bonita? Se o padrão dela não é o padrão de beleza que as pessoas conhecem nos dias de hoje. São essas as pessoas que compreendem que a beleza da alma é que transcende as portas. Nosso Senhor Jesus, se os meus irmãos estivessem lá, assim como estavam, mas não lembro, no período que esteve encarnado, o seu físico não tinha a beleza que todos imaginam hoje. A beleza que se pinta em seus quadros, em sua imagem, é a beleza da sua alma. Porque se os meus irmãos perceberem, geneticamente falando, biologicamente falando, os ancestrais, né? O local onde ele nasceu, sua ancestralidade, os traços das pessoas que moravam naquele lugar, naquela época, eram pessoas comuns, com traços até grotescos, exteriormente falando. Como iria biologicamente nascer daquelas famílias, daquela descendência, um ser biológico com uma beleza resplandecente aos olhos dos outros. Toda a beleza do nosso Senhor Jesus vinha de dentro da sua alma. E todos conseguiam ver. Todos. Seus traços espirituais. A transfiguração da alma para fora da biologia. Por isso ele não se importava se ele ia pegar o alimento com as mesmas mãos que ele tinha plantado na terra, ou pescado, ou feito qualquer outro trabalho. Porque dentro ele tinha certeza que estava ali. Quantos de nós
podemos dizer o mesmo? Quantos de nós precisamos disfarçar a nossa aparência física, porque a nossa alma está empobrecida? Porque temos pensamentos de julgar, pensamentos de tristeza, né? Orgulho, vaidade. Então, precisamos transformar de alguma forma o exterior para que possamos nos olhar no espelho e sentir um pouco melhor. Mas quando essa beleza vem do interior, não precisa se fazer nada por fora. Só brilhar, só iluminar os caminhos aonde passa. Então, Jesus também disse: ai de vós que pisoteiem nas sepulturas invisíveis aos seus olhos. O que será que Jesus quis falar com essas palavras? O desrespeito ao invisível. Aquilo que não vemos, que muitas vezes é muito maior do que aquilo que vemos. Desacreditar das crenças dos outros, julgar as suas atitudes. Então, ele sempre nos ensinou muito mais para que possamos perceber o invisível, porque é o que importa. É o que importa. Porque é só o que nós vamos ter quando daqui sairmos. Só o que os olhos não veem. Então precisamos respeitar o invisível. Seja esse invisível da luz, ou seja esse invisível das trevas. Não devemos temer, mas respeitar, porque eles têm forças. E eles podem, sim, nos causar problemas. Então, para que a gente não se conecte com eles, temos que respeitá-los e entender que eles têm forças. Porque se a gente achar que eles não têm forças, a gente não fica preparado para quando eles tentarem nos prejudicar. E são esses invisíveis das trevas que se utilizam daquelas pessoas cuja importância é só o exterior. São essas pessoas que são mais suscetíveis, porque elas dão muita importância para o material, para o hoje, para o poder, para a beleza física, né? Então eles instigam a ponto de muitas vezes vermos pessoas deformadas em busca de uma beleza exterior, instigadas pelas sombras. Quanto mais instigadas pela sombra, mais deformadas elas ficam.
porque eles zombam da aparência, em que eles acham que estão ficando melhores e fazem para prejudicar mesmo. Isso em muitos outros sentidos de poder, né? Fazem os poderosos se afundarem de uma forma achando que estão alcançando poder, a ponto de, quando chega no momento certo, serem capturados pelas sombras. Então, que a gente possa, meus irmãos, limpar cada vez mais o nosso interior, limpar cada vez mais a nossa alma, o nosso espírito, porque a beleza vai transcender para o lado de fora, né? Essa limpeza vai aparecer e as pessoas vão sentir a sua beleza, assim como sentiram a do nosso Senhor Jesus. Aí você não vai precisar mais se preocupar que as trevas possam estar se alcançando. Vamos limpar a nossa alma de rancores, de mágoas, de frustrações, de julgamentos. Vamos limpar o nosso coração de todos esses sentimentos baixos, de uma frequência pobre, e substituir por sentimentos de amor, de alegria, de prosperidade, de carinho. Quanto mais vibrar na luz, mais alto você está e maior será o seu alcance da sua beleza interior. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com os meus irmãos nesse momento, abençoando cada um de vós, e que os meus irmãos possam humildemente, né, aceitar as palavras aqui do Sete, que passou por muitos lugares bem difíceis para poder entender o que é necessário fazer para ser feliz. Um salve assim para os irmãos todos na face da terra. Amém. Um salve.